Oi, gente, tudo bem? Tem muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas é que aconteceu assim tanta coisa relacionada a esse vídeo de hoje, por isso que eu acabei sumindo. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu sinto que eu preciso, sabe, passar essa informação adiante, que eu posso ajudar muitas mulheres e realmente salvar muitas vidas. Bom, queria falar pra vocês sobre minhas próteses de silicone, que eu tirei tem 20 dias. Bom, o que acontece? Eu vou começar, né, desde o início, para vocês entenderem todo o processo e eu tentar tirar todas as dúvidas, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo também e tudo mais. Desde adolescente eu nunca tive seios grandes, né? Eu sempre tive o bumbum grande, as pernas grossas, mas os meus peitos eles não se desenvolveram. E isso era uma coisa que me deixava muito triste, me incomodava muito. Eu não me sentia mulher por não ter os seios grandes. E aí eu fui, né, crescendo, comecei a namorar, eu via que eu seria, assim, mais mulher para os meus namorados se eu tivesse seios grandes. E eu via que quando passava uma mulher gostosona, eles olhavam. Enfim, coisa de adolescente, né? Isso sempre me fez, assim, me sentir muito mal. E aí, com 23 anos, meu pai, ele sempre soube desse sonho meu de colocar silicone e ele me deu de presente. E nossa, foi assim, uma grande realização pra mim, né? Eu me senti muito feliz. Eu lembro que meu pós-operatório foi muito tranquilo, eu quase não senti dor, minha cicatrização também foi muito boa, assim, quase imperceptível, sabe? A cicatriz ficou bem clarinha. Então, assim, eu tive um resultado muito bom. Eu me olhava no espelho e eu amava aquilo que eu via, né? Eu amava aquela mulher. Eu finalmente me sentia mulher só por ter seios grandes. E o tempo foi passando. 10 meses depois, eu comecei com uma dor no joelho. Uma dor, assim, insuportável. Mas, pra mim, era porque eu tava exagerando nos exercícios, fazendo muita trilha, enfim. 6 meses depois, 7 meses depois, eu comecei, essa dor no joelho virou uma queimação que foi subindo pelas pernas, pelas coxas e foi subindo pela lombar, pelas costas, cervical, ombro, braços, aqui nessa região do peito aqui também. E quando eu vi, meu corpo inteiro já ficava queimando 24 horas por dia. Não, na verdade, quando eu dormia, eu conseguia esquecer disso, conseguia descansar. Mas era o dia inteiro meu corpo queimando. Eu passei por várias especialidades de médicos, eu acredito que todos. Fiz todos os tipos de exames que eu poderia ter feito e tudo normal. Não descobriam o que eu tinha. E aí alguns médicos falavam que era psicológico, que eu tinha que procurar um psiquiatra, um psicólogo. Outros nem me examinavam direito e falavam que eu tinha fibromialgia, porque eu não sei se vocês sabem, mas muitos médicos, né, quando não descobrem o que você tem, eles falam que é fibromialgia, né? Porque fibromialgia é uma doença que o corpo inteiro da pessoa dói e não tem assim uma causa muito bem definida. Enfim, até que um médico me deu o diagnóstico de síndrome dolorosa miofacial, que é quando você tem vários pontos de dor pelo corpo, pontos de tensão, quando seu músculo se contrai mais do que o normal. Eu aceitei esse diagnóstico, mas no fundo eu sentia que tinha algo a mais, sabe? Porque essa queimação que eu sentia, que eu ainda sinto, eu sabia que não era disso. Eu já tinha conhecido outras pessoas que tinham síndrome dolorosa miofascial e não tinha essa queimação. E eu já tentei todos os remédios que vocês imaginarem e nenhum, pelo menos, amenizava a dor. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada, que era algo além disso. E aí eu fui só piorando. Nesse ano de 2020 eu já tava assim a ponto de cometer alguma besteira, de fazer alguma besteira com a minha vida, porque eu já não aguentava mais sentir dor. Essa dor, essa queimação, ela subiu pra cá assim, ó, deve ter uns 2 meses, e eu não conseguia mais ficar sentada. E eu trabalho, né, com o computador, com a internet, então eu não conseguia mais fazer nada. Eu só conseguia ficar deitada. E isso começou, assim, a me deixar muito depressiva. E eu tava, assim, no fundo do poço mesmo. Foi aí que eu não sei como apareceu pra mim um post sobre
explante de silicone. Eu entrei no post, eu tenho certeza que foi um sinal de Deus, porque até agora eu não consigo me lembrar qual foi esse post e como ele apareceu pra mim. E aí eu vi falando sobre a doença do silicone. E eu fiquei assim, quê? Tipo, eu fiquei em choque. Eu fui ler sobre aquilo, né? Fui me informar, fui estudando. E eu falei, não é possível. Eu tenho quase todos os sintomas. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas quais são os sintomas? Eu vou deixar aqui um print, porque são mais de 40 sintomas. Mas os principais são dores nas articulações, dor muscular, fadiga, pele seca, olho seco, o cabelo cai muito, sintomas de fibromialgia no geral, né? Zumbido no ouvido, taquicardia, falta de ar, enfim, tem muitos sintomas que são facilmente confundidos com outras doenças. E como a maioria dos médicos ainda desconhecem essa doença do silicone, isso meio que passa desapercebido e eles vão falando para as mulheres que é outra coisa e as mulheres ficam aí sofrendo, passam anos sofrendo sem saber que o problema poderia ser a prótese de silicone. E por que eu decidi fazer o explante, né? Por que eu decidi tirar as próteses de dentro de mim? Porque eu realmente já tinha passado por todas as especialidades de médicos que eu poderia ter passado e eu já tinha descartado qualquer outra doença, inclusive doença autoimune. Então eu cheguei à conclusão que só podia ser isso. Eu vi isso como a minha última esperança, sabe? E consegui marcar consulta com o médico, consegui fazer todos os exames que eu precisava fazer muito rápido. Eu descobri sobre a doença do silicone no dia 9 de julho e no dia 24 já foi a minha cirurgia para tirar. Então, assim, eu dei muita sorte, né, de conseguir fazer tudo rápido e marcar a cirurgia rápido, porque eu realmente não estava aguentando mais, eu não estava conseguindo mais dormir, porque eu tinha muita fisgada, muita pontada nos peitos, e principalmente no peito direito, e eu não conseguia mais dormir. Tava assim, insuportável, eu só queria tirar isso logo de dentro de mim. Inclusive na ressonância que eu fiz, né, que eu nunca tinha feito em 4 anos com prótese de silicone, eu nunca tinha feito uma ressonância. E deu que tinha dobras na minha prótese e tinha líquido inflamatório, ou seja, o meu corpo ele já estava rejeitando a prótese. E eu nunca me dei conta, porque eu nunca senti dor nos peitos, até isso, né, até então. Eu, assim, me olhava no espelho, amava, nunca vi nenhuma deformidade, nunca vi nada de errado com meus peitos, enfim, eu achava eles lindos. Eu tinha percebido que de um tempo pra cá eles tinham caído, mas pra mim isso era normal. Agora eu posso ver, ó, que as próteses, elas estão muito murchas e não tinha nenhuma ruptura, então assim, pra onde que esse silicone foi? Pro meu corpo. E é isso que eu quero falar pra vocês, um pouquinho sobre a doença do silicone. Eu imagino que você também não saiba disso, como eu não sabia, que esse silicone que tem aqui dentro, né, esse gel coeso que tem aqui dentro, ele é formado a partir de várias substâncias tóxicas, metais pesados, substâncias cancerígenas. Então, mesmo quando não há nenhuma ruptura nessa prótese de silicone, esse silicone ele vai suando lá dentro. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Isso aqui é o fenômeno chamado gel bleeding, como se fosse um sangramento do gel. Ele vai vazando dentro da prótese e vai liberando essas substâncias para o seu organismo, para os seus órgãos, para os seus tecidos. Isso já é comprovado cientificamente, apesar de a maioria dos médicos desconhecerem isso ou quererem ocultar isso, né, das mulheres. Isso já é um fato. E isso eu posso ver, ó, comprovadamente. Essa prótese não era murcha assim quando eu coloquei. Você pode ver que uma prótese nova, ela não é murcha assim. E não tem nenhuma ruptura. Então, para onde que parte desse silicone foi? Para o meu corpo. E aí, essas substâncias tóxicas vão se acumulando nos órgãos e tecidos e causando sintomas importantes em algumas mulheres. Não são todas as mulheres que vão desenvolver os sintomas, mas isso também não quer dizer que a saúde dessas mulheres esteja perfeita, né? Algumas mulheres ainda desenvolvem doenças autoimunes, que é a chamada síndrome ásia, que é causada, né, por um adjuvante, que pode ser uma prótese de silicone, uma vacina, um botox, pode ser qualquer corpo estranho, né?
Mas geralmente a sindromiase desenvolve quem já tem alguma predisposição para desenvolver doenças autoimunes. Não foi o meu caso, eu não desenvolvi a sindromiase, mas eu desenvolvi a doença do silicone. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Para alertar outras mulheres que talvez possam estar passando pela mesma situação que eu estava passando, de doença mesmo, de estar desesperado, de não saber mais como é viver sem dor, e os médicos simplesmente falarem, você não tem nada, ou você tem fibromialgia, ou você tem algo psicológico. Só a gente sabe, né, como a gente era antes de colocar as próteses de silicone e como a gente tá agora. Só a gente sabe da nossa saúde. Então, se você tem prótese de silicone, faça os exames sempre, faça uma ressonância sempre para ver como é que tá. Apesar de que a ressonância nem sempre é confiável, tem vários relatos de mulheres que a ressonância deu que estava tudo bem com as próteses e elas decidiram fazer o explante mesmo assim, porque elas sentiam que não estava tudo bem, e quando o médico retirou, não tinha nada dentro da prótese, ou seja, o silicone vazou todo para o corpo e a ressonância não mostrou nada. Então, assim, infelizmente, existem esses casos, mas no meu caso, por exemplo, a ressonância mostrou alguns problemas, né? Que só me fez mesmo querer retirar. Então, fique sempre atenta à sua saúde. Não confie em todos os médicos, porque, querendo ou não, existe uma indústria multibilionária por trás disso tudo. E não são todos os médicos que vão ser sinceros com você. Então, por exemplo, já tem alguns médicos, como é o caso do Dr. William, lá de Curitiba, que só faz o explante, que não tá mais fazendo o implante. Tem uma lista de médicos recomendados em várias cidades do Brasil. No Instagram, Explante de Silicone, e no grupo do Facebook também. Vocês podem procurar, quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu mando o nome também, porque é grande. E é isso, se informem, cuidem da saúde de vocês. Eu fico pensando, sabe, por que eu fui fazer isso comigo? Eu fico vendo as minhas fotos de antes, hoje que eu já tenho outra maturidade, já tenho outra cabeça, e querendo ou não, bate aquela culpa, sabe? Aquele arrependimento do tipo, nossa, o que eu fui fazer comigo, com a minha saúde? Agora, o meu pós tá muito complicado, porque a cirurgia foi bem trabalhosa de um lado, do lado esquerdo, a prótese estava muito aderida ao músculo, à fáscia, então teve que machucar, teve que, reparar o músculo. Eu tô sem sensibilidade nenhuma no peito esquerdo, ele tá muito mais inchado, muito maior que o direito. Então, assim, eu tive que fazer mastopexia também, pode ser que eu tenha dificuldade para amamentar um dia, eu ainda não sou mãe. Então, são várias consequências que a gente carrega por causa de estética, por causa de vaidade, porque a gente não consegue se aceitar como nós somos, né? Eu acho que vale muito mais a pena a gente tentar trabalhar isso na gente, esse processo de aceitação, de amor próprio, do que colocar um corpo estranho, algo tóxico dentro da gente e acabar com a nossa saúde aos poucos. Então, fica aí essa reflexão, pense muito bem o que é mais importante para você. Coloque numa balança mesmo, se é a sua saúde ou se é a sua aparência. E tome a melhor decisão, tá bom? Beijo!